Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz do Evangelho. Estamos de volta nesse domingo com mais um capítulo do livro Pão Nosso, escrito por Emmanuel através das mãos de Francisco Cândido Xavier. Mas antes de começarmos a nossa leitura, se inscreva, deixe o like, ative o sininho de notificações, se inscreva em todos os canais que falam da doutrina espírita, que ajudam a divulgar a doutrina espírita, né? E que a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Então, eu conto com seu apoio, tá? Se inscreva também no canal do NED, do JM Vídeos, do podcast Despertando Consciências. Todos os links estão aqui na descrição. Do JM Vídeos tem toda semana, todo dia, perdão, às 19 horas, 7 minutos do Evangelho, com a nossa querida Ninha. Temos no podcast Despertando Consciências, toda quinta-feira, às 21 horas, um entrevistado, onde nós conversamos sobre assuntos dos mais diversos, à luz da doutrina espírita também. E no NED nós temos a nossa roda de conversas da vida no mundo espiritual, os livros, as obras de André Luiz. Começamos com o Nosso Lar e estamos finalizando Mensageiros. Se você quiser, se for aqui de Santos ou de região, toda quinta-feira, 19 horas, toda quinta-feira, 18h45, nós alteramos o horário, 18h45, no Lar Espiritual Serra José, a Rua Evaristo da Veiga 266. Venha, participe conosco, é mais ou menos meia hora, 40 minutos, não mais do que isso, e aí a gente conversa sobre o capítulo. Eu faço uma apresentação do capítulo e a gente conversa a respeito do capítulo, tá bom? Então, o convite está feito, conto com vocês, tá? Mas, vamos ao que interessa, né? Vamos subir aqui nosso capítulo de hoje. Deixa eu tirar isso aqui, pronto. O capítulo de hoje, cujo título é Mar Alto, todos os capítulos do livro Pão Nosso, começa com uma passagem bíblica, né, do Novo Evangelho. Então, hoje nós temos Lucas 5:4, capítulo 5, versículo 4, que diz o quê? E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lembrem da passagem, né? Quem viu The Chosen, talvez tenha isso mais fresco na memória. É a passagem que Simão, né? Ainda se chamava Simão, não tinha o Pedro ainda. Ele veio com o nome de Pedro depois. Mas quando Simão estava desesperado, precisava saldar as dívidas com Roma, e foi pescar, inclusive, num sabá, que para os judeus era proibido, no desespero de tentar pescar e saldar essas dívidas, quando encontra Jesus. E Jesus manda ele jogar as redes ao mar, e a gente, né, lembra dessa passagem, em que ele encheu o barco dele e mais outros barcos de Zaqueu, de Zebedeu e dos filhos, né, que estavam lá também, e foi uma pescaria enorme, e ele conseguiu não só saldar as dívidas, mas ainda sobrou para saldar a dívida de outras pessoas também, né? Então, vamos lá. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhe corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram compungidos os dias da infância e da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. Faz lembrar os irmãos que estão passando por sérias dificuldades, nossos irmãos que moram nas ruas, né? Alguns por opção, outros por necessidade, ou aqueles que estão entrevados em camas de hospital, abandonados em casas de repouso, que se sentem abandonados. Muitos compungidos, como diz o último parágrafo, lembram, né, os dias da infância, da juventude, as esperanças traçadas, que foram crestadas, né,
nos conflitos do mundo, que conforme a vida foi passando, essas esperanças foram sendo eliminadas de alguma forma. Continuando. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, estas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Eu já falei sobre isso. Atrás da cama do Chico, né, dizem, era uma frase de Joana de Ângeles, né? Isso também passa. Então, se nós hoje estamos passando por uma situação mais confortável, encarnados, possivelmente ou já passamos por situações muito precárias ou ainda vamos passar. Porque todo espírito só evolui passando por todas as possibilidades de evolução. Então, uma hora estamos lá em cima, com altos poderes, outras vezes podemos estar lá embaixo, passando por necessidades atrozes. Mas isso também passa. Estando numa situação confortável ou estando numa situação nada confortável. Isso também passa. A caminhada do espírito enquanto encarnado é feita de altos e baixos, altos e baixos. É como se você estivesse caminhando e escalando montanhas, né? Quando você vê a montanha, você às vezes até imagina que talvez não consiga passar por essa montanha. Mas quando você está lá em cima, no alto, e olha para baixo, você fala, caramba, eu consegui. Venci mais esse desafio. Mas sabendo que isso passa, porque logo terá outro desafio. Uma outra passagem terrena, um outro problema a ser solucionado, porque é assim que nós passamos a nossa eternidade, evoluindo sempre. Nascemos simples e ignorantes, mas alcançaremos pontos elevados na nossa caminhada. Quando Jesus disse, sois Deus, podeis fazer isso e muito mais, se disser aquela montanha, mova-se daqui para lá e ela se moverá, ele disse que nós somos como ele. Ele também já foi um espírito atrasado, ignorante, digamos assim, no amor. E ele evoluiu. Se ele consegue, nós conseguimos também, porque nós temos essa centelha divina dentro de nós. Essa é a nossa maior força. É isso que tem que nos dar mais esperança na caminhada. Quando ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele é o nosso modelo, Jesus é o nosso modelo, porque nós poderemos um dia ser como ele. É claro que quando nós alcançarmos o que ele já foi um dia, quando esteve aqui encarnado, ele já vai estar muito mais elevado ainda. Mas a caminhada é assim mesmo. A caminhada é assim mesmo. Mas um dia seremos como Jesus, sim. Só depende de nós, da nossa caminhada. Por isso que Deus nos dá a oportunidade de várias encarnações, para que a gente possa evoluir sempre. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontrares sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. Essa frase, ou esse parágrafo, Emmanuel nos lembra de que quando nós estivermos passando por dificuldades, aí sim é que nós temos que provar a nossa fé. É aí que nós temos que provar a nossa fé em relação a tudo que nós já sabemos. O que nós sabemos? Nós sabemos que a vida é efêmera, nós sabemos que a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual, nós sabemos que aqui é só uma passagem. Tudo isso nós sabemos. Nós temos a lei divina dentro de nós, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, quando nós estamos passando por dificuldades, seja de doença, seja financeira, seja
de doença de um familiar, algo que você aparentemente olhe e não veja saída, é aí que você tem que ter a fé. Ou como disse a benfeitora Joana de Ângeles, a senhora Joana de Ângeles, isso também passa. Uma hora isso vai passar, basta você ter fé na caminhada. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos, na passagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provar-lhes tuas conquistas em supremas lições. Então, se você estiver nessa situação, nesse momento, lembra-te de que você pode até ter pedido isso, para justamente você provar a tua fé, provar que você aprendeu alguma coisa. E aqui é que nós colocamos em prática. É no mar alto da encarnação, das vicissitudes do dia a dia, é que nós provamos aquilo que nós aprendemos lá e que nós trazemos também de outras encarnações, porque uma lição aprendida nunca é repetida, quando ela realmente, efetivamente foi aprendida. O resumo, né, a ideia central, e aqui nós vemos Pedro no barco e Jesus pedindo para que ele jogue a rede, lance a rede ao mar alto, né? E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aqui ele falava em peixes, mas para nós, no meu entendimento, lançar as redes ao mar alto, ir ao mar alto e lançar as vossas redes para pescar, nós virmos aqui para a caminhada terrena e lançar as nossas redes para angariar o quê? As virtudes que nós viemos buscar. Isso, no meu entendimento, ir ao mar alto e lançar as redes é você ir pescar as virtudes que você veio angariar nessa passagem terrena. E aqui o resumo. O texto aborda a dor da solidão e do abandono de todos, em algum momento da vida, que em algum momento da vida podem sentir. Essas frases difíceis fazem parte da experiência humana e atingem todas as criaturas mortais, ou seja, nós já passamos por isso ou vamos passar. Nesses momentos, surge o convite divino para ir ao mar alto, isto é, enfrentar os desafios da vida com coragem, buscando valores justos, mesmo sem incentivos ou ilusões materiais. Embora a pessoa se sinta só, ela nunca está desamparada, pois o Pai Celestial e os companheiros espirituais estão sempre presentes, oferecendo apoio e amor. Assim, são nesses períodos de provação que a alma é chamada a servir, crescer e conquistar vitórias espirituais em lições profundas. Eu acho que deu para a gente entender, né? Deu para, inclusive, para mim entender, para eu entender. Talvez eu nunca tivesse parado para pensar essa frase. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E eu acho que hoje eu aprendi essa lição. E não percamos o próximo capítulo. Convido vocês a estarmos novamente reunidos na semana que vem para o capítulo 22, cujo título é Inconstantes. Que tenhamos uma ótima semana, que Jesus esteja sempre conosco, e Ele está, e que os nossos benfeitores estejam sempre nos intuindo, mas que nós que a gente ouça, né? Tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver, para entender que os problemas da caminhada são ferramentas de evolução, não são castigos. Um abraço a todos. Até a próxima.